Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu aqui para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Hoje eu vou contar a lenda Xangô volta para o Orum, ou Orum. Bom, as coisas em Oió não iam muito bem. O sistema de governo que Xangô havia estabelecido tinha por base um ministério composto de 12 representantes, que por sua vez governavam cidades da periferia de Oió. Estes homens, todos anciãos de muita respeitabilidade, eram quem na realidade decidiam, por consenso, o que deveria ser feito em benefício do povo. Acumulavam ainda o cargo de magistrados e todos os crimes praticados eram por eles julgados, podendo os acusados serem libertados, se considerados inocentes, ou condenados, se provadas as acusações que lhes eram impostas. Depois de algum tempo, Xangô chegará à conclusão de que o Conselho de Ministros impedia que muitas das suas pretensões pudessem ser realizadas. O poder lhe subira a cabeça. Sua vaidade, seus desejos sexuais desregrados e sua falta de respeito pelos direitos de seus próprios súditos haviam-no transformado num déspota. E não fosse o freio que seus ministros lhe impunham, cometeria atrocidades sem conta. Dentre seus maus costumes, era comum, por exemplo, conhecer uma mulher e desejar possuí-la. E se essa mulher fosse casada, caluniava seu marido, acusando dos mais diversos crimes, para que, uma vez condenado, deixasse livre o caminho para os seus objetivos. Atentos a este fato, os membros do conselho, sempre que algum súdito era acusado pelo próprio rei, examinavam o processo com demasiado cuidado e, invariavelmente, findas as investigações, o réu era considerado inocente. Mas Xangô reservara para si uma arma muito poderosa. Cabia a ele o poder de criar novos impostos ou aumentar aqueles já existentes. A decisão sobre as leis tributárias era exclusivamente sua. E era desta forma que pressionava seus ministros. Sempre que tomavam alguma decisão que o desagradasse, criavam um novo imposto ou aumentavam um antigo tributo. A situação era ameaçadora. E devido ao descontentamento geral e ao risco de uma guerra civil iminente, todos se sentiram muito ameaçados. Foi então que, em nome do povo, Xangô foi acusado de tirania e de querer instalar um sistema de governo injusto. Crimes estes que eram punidos com a pena de morte. Depois de um longo e penoso inquérito, no decorrer do qual o rei ficou sob o regime de prisão domiciliar, o acusado foi condenado à pena máxima. O senso de justiça daquele povo era, no entanto, muito subjetivo, principalmente em se tratando de punir pessoas da alta nobreza. A sentença imposta a Xangô era a seguinte: ele deveria reunir suas esposas e seus escravos, além de todos os bens que pudesse carregar no lombo de um cavalo. E de posse de tudo isso, afastar-se para um local o mais distante possível do país, e então deveria provocar com suas próprias mãos sua morte,
ou seja, deveria suicidar-se. Como vemos, a pena de morte era imposta muito mais do lado moral do que do lado físico. Quem, de posse de seus bens, seus escravos e suas esposas, iria suicidar-se, a não ser que fosse obrigado a isso? Bom, para cumprir a sentença, lá se foi Xangô, acompanhado de suas duas esposas, Oxum e Yansan, acompanhado de Oxumaré, seu mais fiel servidor, e de todo o ouro que um bom cavalo pudesse carregar, além de água e de comida. Foi ele rumo ao desconhecido. Humilhado, Xangô embrenhou-se na floresta. Tinha realmente a intenção de dar fim à sua própria existência. Da mesma forma que, por livre e espontânea vontade, havia assumido um corpo humano, deveria desvencilhar-se desse corpo e, assim, estaria apto a retornar definitivamente ao Orum, seu lugar de origem. Xangô era consolado por Oxum, que de todas as formas tentava convencê-lo a se estabelecer em outra localidade. Possuía muito ouro e, com uma fortuna daquele porte, não seria difícil formar um exército de mercenários e retomar o trono de Oió. Yansan seguia calada, nada dizia. A única coisa que pretendia era acompanhar seu amor, fosse qual fosse o seu destino. A caminhada parecia não ter fim, e ninguém mais sabia quanto tempo fazia que haviam saído da cidade. A comida foi escasseando, e o cavalo carregado de ouro não resistiu. Morreu no meio da viagem. Aquele tesouro não podia ficar abandonado ali, no meio da floresta. Então, Oxum, prontamente, sob pretexto de tomar conta do tesouro, ficou por ali mesmo, não prosseguindo com o grupo. Dias depois, foi Oxumaré, que por motivos óbvios abandonou o grupo, precisava cuidar do abastecimento de água sobre a terra. Somente Yansan prosseguiu ao lado do seu amado, e quando, finalmente, Xangô cumpriu a sentença, operou-se o milagre. A condenação de Xangô e o repúdio do seu próprio povo haviam caído sobre ele como o pior dos castigos. Durante todo o tempo que caminhou dentro da densa floresta, Xangô reavaliou suas atitudes e, compreendendo o quanto fora fraco, o quanto se deixara levar pelo orgulho e pela vaidade, arrependeu-se sinceramente e, pelo arrependimento, resgatou seus pecados. Já se considerava morto como rei, restava agora livrar-se do invólucro carnal em que, por vontade própria, aprisionara seu espírito. É chegado o momento, Yansan, disse Xangô. Devo despedir-me de ti e de todas as coisas deste mundo terreno. Logo estarei novamente no Orum, ao lado de nosso pai, e de lá protegerei os homens e o mundo em que habitam. Fui cruel e injusto, e por este motivo serei o protetor da justiça, punindo com severidade aqueles que não a respeitarem. Yansan disse: irei contigo onde quer que vás, meu amo e senhor. Jurei-te amor eterno e não te abandonarei neste momento de angústia. Ao assumires teus erros, te engrandeceste e te santificaste ao te arrependeres deles com tanta sinceridade. Irei contigo ao Orum e estarei sempre ao teu lado. Ao terminar essa frase, Yansan ergueu os braços em direção aos céus e um relâmpago atingiu-a em cheio, rodeando seu corpo e correndo pelo solo em direção a Xangô, envolvendo seus pés e subindo num movimento de espiral ao redor do seu corpo, chegando até a cabeça, em volta da qual parou, formando uma espécie de auréola.
Os dois tornaram-se incandescentes como os pirilampos. Adquiriram luz própria e, naquele momento, uma vez livres de seus invólucros carnais e purificados pelo fogo do relâmpago, reassumiram integralmente sua condição de orixás, podendo a partir de então regressar ao Orum quando achassem conveniente. Os erros praticados durante o tempo em que viveram sob o jugo da matéria estavam plenamente resgatados agora. Xangô, somente depois de haver sido tocado por Yansan, pôde redimir-se plenamente e retomar seu status de orixá. Este mistério nos é demonstrado ainda hoje pela natureza. Xangô, o trovão, só se manifesta depois que Yansan, o relâmpago, risca os céus. O corpo de Xangô transformou-se no Edu Ará, ficando enterrado no solo, no local exato onde ocorreu o fenômeno.